Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos falar sobre o Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, inclusive a autora do projeto de lei que deu origem a essa lei. Seja bem-vinda, deputada. É um prazer estar aqui falando sobre uma pauta tão importante, Priscila, junto com o Tony Darri, que é uma ação que nós precisamos ter como deputada estadual, ações efetivas, né? Transformar leis importantes para que a gente possa ter um quadro cada vez mais real e com mais soluções a serem apresentadas. Obrigada. Também recebo aqui nos nossos estúdios Tony Darri, que é presidente da Casa Hunter. Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui, especialmente com a deputada, que é a nossa madrinha, né? Nessa causa tão importante para a gente falar de uma causa, de umas doenças que acometem mais de 13 milhões de brasileiros. Deputada, para começar, como surgiu a ideia de criar então esse projeto de lei que fala sobre as doenças raras, que estabelece um dia no Estado, que é para chamar a atenção da população, não só da população, mas políticas públicas e também da sociedade civil? Na verdade, eu comecei a trabalhar com a questão das doenças raras há pelo menos, acho que quase 10 anos. Eu fui apresentada para o Tony Darri pelo então vereador Mário Covas Neto, que estava cuidando desse assunto, conversando com ele. E quando eu conheci o Tony, não tem como não abraçar uma causa com uma pessoa tão envolvida em tentar resolver os problemas, né? Ele que eu considero um visionário, é uma pessoa que tem uma capacidade de aglutinar pessoas, de conseguir dialogar com todos os setores da sociedade, mobilizar também, no sentido de mostrar a realidade da situação das doenças raras. Quando eu o conheci, eu imediatamente me senti impulsionada a trabalhar com essa questão. Vi a necessidade que nós tivéssemos uma atuação na Assembleia Legislativa na questão das políticas públicas que pudessem melhorar a situação. A gente sabe que é um quadro triste, cada vez se descobrem mais doenças raras, menos condições de diagnóstico, menos condições de tratamento, menos condições de pesquisas importantes. E o Tony, ele, na verdade, ele é como assim, ele é além de toda a própria natureza dele, ele é uma pessoa que virou assim, a voz da população que tem essa situação das doenças raras. Ele fala por eles, ele fala pelos raros e não tem, ele impulsiona a sociedade para isso. Então eu me senti imediatamente mobilizada, criamos uma frente parlamentar, lançamos essa frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, né, Tony? E depois disso as coisas foram avançando de tal forma com o trabalho dele, com as articulações no Ministério da Saúde, com o governo do Estado, nós aqui, também com o município, e aí a gente percebeu que tinha um campo que nós poderíamos fazer diferença. E aí começou esse nosso trabalho. O meu, né? Porque o dele já existia. Tony, o que a gente pode entender como uma doença rara? Hoje em dia, algumas doenças que até antes eram consideradas raras, hoje não mais, por conta de um número de casos? As doenças raras, se pode considerar uma doença rara aquela que não ultrapassa 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, ou 1,3 para cada 2 mil. Agora, falando das doenças raras, as características, né, 80% são de origem genéticas. Então, nós temos hoje doenças raras catalogadas em torno de 9.114 doenças. Entre elas, 7.000 de origem genética e 2.000 e pouco de origem não genéticas. E aquele grupo de doenças raras genéticas, 30% de que tem essas doenças, infelizmente, ainda morrem antes de 5 anos de idade. E maioria sem diagnóstico. Só que não morrem em casa brincando, eles morrem fazendo o SUS sangrar. Morrem no leito do SUS, muitas vezes fazendo mais de 20 cirurgias, tornando o leito do SUS um hotel para eles, tratando a consequência sem entender da causa. Isso precisa mudar. Primeiro lugar, para dar dignidade para essas famílias, né? Em segundo lugar, isso é uma questão de vida, né? Que não tem preço.
inclusão social. Então, nós não podemos gastar muito tratando pouco e tratando errado. Temos que gastar menos tratando de uma forma muito mais qualificada. Eu até acompanhei algumas reuniões da Frente Parlamentar, até para quem está em casa entender um pouquinho, uma Frente Parlamentar, ela reúne tanto o poder público, o legislativo, a sociedade civil, para debater um tema, para levantar todas as hipóteses e encontrar soluções, políticas públicas para atender a população. Eu me lembro que essa questão do diagnóstico precoce era o mais falado. Eu conversei com várias famílias, porque quanto mais cedo o diagnóstico, o tratamento é mais eficaz, né? Deputada, essa frente parlamentar falou bastante sobre isso, diagnóstico precoce. Na verdade, assim, o nosso país ainda não tem uma consciência completa da importância de se investir em pesquisas para que nós possamos antecipar o diagnóstico para poder tratar a doença e, eventualmente, fazer com que ela não avance. Porque elas não têm cura, mas você pode controlar uma série de questões e dar uma qualidade de vida. E a gente percebe que nós não temos, o nosso país não está preparado para esses avanços. Então, essa iniciativa do Tony, ele está fazendo uma história na ciência brasileira na questão de doenças raras, porque ele foi atrás fora do Brasil, isso o Tony pode contar melhor que eu, foi atrás do Ministério da Saúde, então ele foi na busca ativa de ações que pudessem repercutir. E hoje a gente percebe a importância, porque ele tem na cabeça dele os dados todos, você vê que ele tem dados concretos, reais, atualizados, e tem dado uma contribuição muito Brasil. Esse é um grande, ele não nasceu no Brasil, mas ele é um brasileiro de coração, de alma e de ação. E o que ele tem feito aqui tem dado exemplo do Brasil, o que é a cidadania, motivar as pessoas a investir. Ele investe nessas pessoas que possam vir a fazer pesquisa. A Casa Hunter, eu prefiro que ele também fale sobre isso, que a Casa Hunter é um exemplo de tudo que pode ser. Nós já estivemos homenageando aqui numa ocasião na Assembleia Legislativa, exatamente pela grande contribuição científica. E isso melhorando a qualidade de vida das pessoas, porque, coincidência ou não, a grande maioria das pessoas que têm essas doenças raras são pessoas que não, dentro da sociedade, elas têm uma renda muito baixa. E elas não conseguem ter acesso, que se não for alguém que possa impulsionar e chamar o poder público para a responsabilidade dele. Pode falar até explicando Claro. Um pouquinho do trabalho que você realiza. Agradeço muito, em primeiro lugar, a nossa deputada, porque, como te falei, precisamos muito de pessoas engajadas no legislativo, e a deputada sempre foi uma das pessoas, a primeira que levantou a bandeira e está até hoje lutando em tudo que for possível para implementar cada vez mais políticas públicas a favor dessa comunidade de raros. É claro, a ampliação do teste do pezinho é fundamental para ter o diagnóstico precoce. Se você não tem um diagnóstico precoce, você não consegue tratar. Só que no poço, na questão de doenças raras, não existe um gargalo só. Se não vou construir um ecossistema, tá, completo para ter diagnóstico precoce, é aonde encaminhar esse paciente rápido para ser tratado de uma forma adequada. Não estou falando do tratamento medicamentoso, porque esse 9.000 doenças, 3% que tem tratamento medicamentoso. Eu estou falando de centros especializados que têm equipe multidisciplinar que vai atender de uma forma interdisciplinar essas pessoas, de uma forma rápida, que vai montar um plano de manejo, né? Que vai acompanhar esses pacientes, tem o índice certo, tem datas. Então, isso tudo precisa ter um plano robusto, plano nacional de enfrentamento das doenças raras. Precisa ter uma secretaria especiais, né? Nós fizemos uma proposta até para o Ministério da Saúde para ter secretaria especial. Eles fizeram uma coordenação, um início, mas não é o suficiente. Porque se você não tem um plano nacional, você não vai ter orçamento. E se você não tem orçamento, você não pode nem falar de financiamento, né? E você não pode mudar até o modelo. Hoje o SUS sangra, mas ninguém sabe quanto gasta para esses pacientes que estão sendo atendidos de uma forma errada, a maioria. Então nós queremos, com menos dinheiro, atender mais e com qualidade.
hoje com muito dinheiro atende menos e sem qualidade. Estou falando só para pessoas com doenças raras. O SUS, na teoria, é o melhor sistema de saúde no mundo, não apenas na América Latina, mas se você não inova dentro do sistema, né, e ter uma gestão competente, a gente vai quebrar nosso modelo mais importante do mundo. Então, precisamos trabalhar junto e ninguém faz nada sozinho. Por isso, o legislativo é o mais importante, onde todos os projetos de leis nascem no legislativo, onde faz a pressão, né, para o executivo, para que a gente tenha resultado sustentável a longo prazo. Então, eu acho que há gargalo aí. É claro que o projeto de lei da expansão do teste do pezinho, há 2 anos, nós fomos, Casa Hunter, a Febra Raras, a nossa federação, que fez o trabalho para aprovação no Congresso Nacional. Tá? Só que agora ainda o Ministério da Saúde não implementou. Então, passou pelo projeto de lei de 6 doenças para mais de 50. Isso mudará a história natural das doenças, encurtará a jornada do paciente. Mas, claro, o primeiro desafio é implementar. O segundo desafio é após a implementação. Tá, quantas pacientes você vai conseguir diagnosticar no país? Tá, depois que diagnosticar, para onde eles vão? Vão pegar na fila que hoje leva 2 a 5 anos para ter o primeiro atendimento? Eu vou te dar exemplo. Nós inauguramos o primeiro centro de atendimento integral aos pacientes com doenças raras na América, no mundo, aliás, em Porto Alegre, chamada Casa dos Raros. Em março completa 1 ano. Fizemos convênio com o governo do estado para atender o paciente SUS, etc. É totalmente filantrópico, tá, nosso trabalho. Primeiros 6 pacientes que pegamos numa segunda-feira do governo estavam na fila para primeiro atendimento. Há 4 anos, 6 meses. E para essas doenças, essa demora... Não, é fatal. Por exemplo, se vai falar de AMI, imagina um paciente de AMI, atrofia muscular espinhal tipo 1, que a maioria morre antes de 2 anos de idade e está na fila há 4 anos. Ele já morreu antes de ter o primeiro atendimento. E pode ter certeza que 30% de todos que estão na fila, em São Paulo, Rio Grande do Sul, qualquer estado do país, 30% vão morrer antes de ter esse atendimento. Isso precisa mudar. O que a gente fez? Nós fizemos o average, a média de atendimento, tá? E fizemos, claro, protocolos de atendimento, tudo. Conseguimos que hoje está dentro do Sistema Único de Saúde, esses dados. Hoje a média de diagnóstico para um paciente com doenças raras no Brasil leva 5 anos e 4 meses no Sistema Único de Saúde. Para nós é muito. Sim. Na Casa dos Raros, no primeiro ano, paciente SUS, totalmente filantrópico, a média de diagnóstico 41 dias. Isso que nós precisamos mudar. Então não adianta eu trabalhar um nicho sem trabalhar o outro. Precisamos trabalhar em construir um plano robusto que atende todas as necessidades e também visando a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Não adianta eu ter as tecnologias hoje e amanhã não consigo pagar para essas tecnologias. Por isso a pesquisa tem que estar dentro, as patentes nacionais, as parcerias públicas privadas, né? E hoje estamos trabalhando com a deputada para, em breve, nos próximos anos, inaugurar o primeiro hospital do mundo em doenças raras aqui na cidade de São Paulo. Isso é inédito para o país, inédito para o mundo. O Brasil está sendo protagonista na questão de doenças raras. Nenhum país do mundo trabalhou tanto para as doenças raras igual nós no Brasil. Isso está sendo reconhecido no mundo inteiro. Que está menos reconhecendo no Brasil é o nosso governo, infelizmente. Deputado, a gente vê assim, o quanto é importante, né? Então, um trabalho, daqui a pouquinho, né, se Deus quiser, tem esse centro, então, aqui no estado de São Paulo, para acelerar esse diagnóstico. Fala um pouquinho para a gente desse seu trabalho. Tem uma coisa importante, só complementando o que o Tony falou, a questão orçamentária. Nós sabemos que muitos medicamentos, a maioria dos medicamentos é caríssimo. Sim. Então, tem que vir pelo sistema SUS. O que acontece? O Estado, às vezes, não tem essa medicação. E aí, o que acontece? A pessoa entra com um mandado de segurança para garantir que ele possa receber o medicamento. Bom, se tivesse uma coisa organizada, de que tivesse o levantamento de quanto se gasta com esses mandados de segurança, que são obrigados a atender, e se eles comprassem já a medicação calculada diante do quadro que tiver, através de um trabalho de concentração de esforços nesse sentido, primeiro, sairia mais barato o medicamento e o atendimento seria mais rápido. Então, assim, a gente percebe, e também tem um outro ponto que eu acho que é importante, quer dizer,
tem que fazer o estudo genético da família. Exatamente. Porque, às vezes, o nascimento de um filho, se eles continuarem no processo de fertilização, eles podem continuar, as crianças nascendo com essa dificuldade. Então, as famílias têm o direito de você fazer o seu planejamento baseado no quadro que ele está. Então, a gente percebe que todos esses investimentos, o Brasil não trabalha com a prevenção. Ele vai lá, ele já vai na cura. Quando a prevenção ainda é a forma, vamos dizer, até menos custosa. Exato. Porque você investe menos com mais resultado. Então, tem coisas que é uma questão de conta. É só fazer a contabilidade disso para que se invista recursos nessa situação. O DARE sempre investiu num centro de pesquisas, né, e muitas vezes ele atua diretamente, sempre atuando diretamente, para investir em geneticistas que possam fazer estudos importantes para poder minimizar, porque no diagnóstico, no conhecimento, as famílias no atendimento rápido, como ele falou, que uma pessoa fica 4, 5 anos para o diagnóstico, ela morre e sofre muito, sofre a família inteira. Então, olha o histórico de cada situação. Então, acho que falta sensibilidade do governo para que possa se dedicar a uma causa tão importante, com doenças que podem ser diagnosticadas a tempo de ela possa não evoluir e causar menos sofrimento. E a medicação possa ser adequada de sorte que a pessoa possa ter mais qualidade de vida. Então, a gente vê casos assim muito tristes, né, de verificar. E o Tony instituiu um prêmio muito importante, que é o prêmio dos raros, né? Prêmio Gente Rara. Gente Rara, que todo ano ele entrega para alguém que trabalhou dentro desse processo, desse trabalho todo, para que possa reconhecer esses valores dessas pessoas que tanto ajudaram na causa, de alguma forma. Então, porque por trás da questão científica também tem o lado social. Sim. Que as famílias, geralmente, elas ficam sem condições de atendimento e não tem uma estrutura adequada para poder levar essas crianças a um tratamento adequado. Então, acho que tudo faz parte e, portanto, esse hospital que foi em Porto Alegre, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas em São Paulo vai ser de muito maior porte, né? Então, vai ser o primeiro do mundo, né? Primeiro até eu do gostaria mundo, que ele falasse. com toda a especialização, porque em Porto Alegre tem tudo menos internação e cirurgias. Aqui em São Paulo vai ter tudo, internação, cirurgias, centros de pesquisa que nem tem lá, educação, capacitação, residência em genética, porque é importante, né? Então vai ser o primeiro desse modelo no mundo inteiro. Então a gente vai precisar de engajamento de todos num projeto desse que mudará com certeza a história dessas famílias, né? Todas, e também a história dentro do Sistema Único de Saúde, como tratar, como ter uma gestão mais eficiente referente às pessoas raras. Agora, como nossa deputada falou, eu vou confirmar aqui, a conscientização e trabalhar em prevenção no aconselhamento genético, se é feito da forma correta e tem centros adequados para fazer isto, e tem treinamento, porque que pode fazer isso não apenas geneticista, até enfermeira, se você treinar, ela pode fazer isto, você pode evitar que milhares de pessoas nascem com essas doenças raras. Nós temos milhares de famílias que têm 3, 4 filhos com a mesma doença. Isso é uma loucura. Poderia ter sido evitado. E além disto, o sofrimento da família, que nem a deputada colocou, nós fizemos uma pesquisa na Febre Raras, nossa Federação das Associações de Pacientes de Doenças Raras no país. Temos mais de 70 associações, fazem parte de todas as regiões. Pegamos 500 famílias e fizemos uma pesquisa. Constatou na pesquisa que 72%, né, das mães viraram solteiras, o marido já largou. Sim. E 92% dessas mães não conseguem trabalhar mais, eles estão dedicadas inteiramente, totalmente para cuidar do filho. Não importa se ela é advogada, se ela é médica, se ela é política, ela não consegue mais trabalhar. Porque ela pode ter dinheiro até para ter várias babás, mas ela tem que estar lá 24 horas no ar. Ela não tem sossego, não tem um dia de férias, não tem nada. A vida dela é totalmente dedicada àquela criança. Então imagina se ela tem, a maioria,
A maioria, mais de 80%, tem situação complicada financeiramente. Então, como ela vai cuidar desempregada, sem marido? Como ela vai cuidar do seu filho que precisa de equipe médicos? São doenças multissistêmicas, precisa de equipe multiprofissional. Como ela vai cuidar de tantos medicamentos, de tantas consultas, se ela vai ficar na fila anos e anos para passar por um médico? Então, o que é que ela faz a vida dela? Ela assiste seu filho ou sua filha morrendo na frente dos olhos dela, ela não consegue fazer nada. Isso precisamos mudar. Isso que estamos tendo maior discriminação no nosso país. Nós não temos discriminação, mais que falam existe, mas pouco. Raça, gênero, etc. A maior discriminação é permitir que uma família fica na fila 3, 4 anos e a criança morrendo dia após dia e não ter atendimento digno. Isso que é a maior discriminação. E precisamos mudar isto. Esse é o que esse olhar que o governo tem que ter para a população, para minimizar o sofrimento, né? E o que ele fala, a gente que é mulher também vê isso com muita frequência mesmo. Geralmente as mães acabam ficando sozinhas, né? E sem recursos. Então, se tivesse uma intervenção do Estado, através de, sei lá, uma renda para essa pessoa, uma forma de ter um atendimento diferenciado, porque é uma situação diferenciada. Sim. Então, praticamente é uma vida de dedicação exclusiva. Então, qual é o papel do Estado? Amparar. E acolher essas pessoas, essas famílias, para que elas possam ter minimamente um tratamento adequado. Então, esse é um sofrimento sem fim. E assim, a sociedade já acordou, o governo precisa acordar e perceber que ele precisa entrar, fazer uma intervenção e cumprir o papel que é dele. Porque a Constituição fala que saúde é um direito de todos. Já começa a ser lesionado o país, o brasileiro, que já não está dentro do que diz a Constituição. Então, a gente às vezes fica até, se sente impotente. Muita gente fica revoltada naquele momento porque a gente quer fazer alguma coisa e a gente não tem braços para alcançar tudo isso. E aí que a gente fala, bom, que país é esse que permite que tanto sofrimento desnecessário possa acontecer? Um exemplo, te pergunto, quanto o Covid matou em 2 anos no Brasil? Em torno de 700 mil, mais ou menos? 700 mil. Você sabe que as doenças raras matam mais que 700 mil em 2 anos? Mata mais. E essas informações como... Cadê o plano do governo, então, para enfrentar isto? E nós temos como enfrentar, como mudar radicalmente a história natural das doenças. No aconselhamento genético, se é feito de forma correta, em 30 anos, a gente acaba com 60 tipos de doenças chamadas as doenças de depósito. Acaba com elas. Que hoje são essas genéticas. Né? Genéticas, que hoje são responsáveis por mais de 100 tipos de medicamento de alto custo no governo brasileiro e no mundo inteiro. A gente acaba com elas. Então, se você não enfrenta o problema de uma forma organizada, planejada, realmente estruturando o ecossistema, sempre o problema vai existir e vai acumular. E não vai resolver, nem para o governo, nem para a população. Que nós queremos... Essa população existe, tem mais de 13 milhões, é a verdade que acomete mais de 50. Porque se você tem diabetes ou pressão alta, tua mãe, teu marido te fala, tem que cuidar, toma medicamento e acabou. Agora, se você tem uma doença rara, se acomete a sua mãe, a seu irmão, tia, avô, todo mundo fica, né? Fica se cuidando, ou fica preocupado, ou fica atrás, ou ajuda, envolve mínimo, cada paciente envolve mínimo 4 ou 5 pessoas. Então, a verdade, se tem impacto por mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, que as doenças raras impactam, de uma forma direta e indireta. Só que, infelizmente, parece que é outro mundo que a gente vive. Como um mundo diferenciado dentro da área de saúde, e 98% dos médicos não conhecem. Então, imagina o gestor, a população, o gestor público tem que ser super sensibilizado e proativo, que na nossa deputada, ela não tem ninguém na casa dela com doença rara. Mas como ela é uma pessoa especial de verdade, ela não conseguiu mais ficar longe dessa causa e não defender a causa, entendendo a realidade de mais de 25% da população hoje, que tem doença rara são 7%, mas que acomete quase 25% da população. Bom, nós queremos essa garantia de acesso, né? E isso é possível.
Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho aprofundar até mais esse assunto, porque até como a deputada falou, o doutor também, não é apenas ali o paciente, não é só a questão da doença, não é só a medicação, tem a questão social, financeira, econômica, são várias vertentes. E a gente vai tentar nesse programa trazer todas elas para que você que está em casa entenda que a doença rara é um problema de todos nós, da sociedade toda. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lesp em Pauta. Hoje o assunto é o Dia Estadual de Conscientização sobre Doenças Raras. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que é autora do projeto de lei que deu origem à lei aqui no estado de São Paulo, e também Tony Daher, que é presidente da Casa Hunter. Doutor, fala um pouquinho para a gente do impacto, até para que as pessoas entendam. A gente está falando muito de prevenção, de investigação genética como uma forma de prevenção. Mas o que acontece com a pessoa se ela não é diagnosticada ali no nascimento e desenvolve uma doença rara? O que acontece efetivamente para que as pessoas entendam? E depois eu queria que o senhor explicasse o contrário. Quem consegue esse atendimento, o que acontece? Claro. Em primeiro lugar, 80% nascem com uma doença rara genética, já nasce com a doença. 80%. E quando nasce com a doença, ela começa a ter, às vezes, sintomas nos primeiros dias. Tem alguns que têm sintomas depois 1 ano, 2 anos, mas a maioria delas começa a ter alguns sintomas. Então, muitos não têm acesso à área de saúde ou não têm acesso a um médico rápido. Infelizmente, começa a degenerar a pessoa. Degenerar, começa a ter acometimento, às vezes acometimento cognitivo. E muitas delas, por exemplo, se eu falo de uma fenilcetonúria, né? Se não é diagnosticada rápido, entra numa dieta, se fica 2 meses, é uma dieta alimentar só, não precisa de medicamento, uma dieta alimentar. Se ela não seguir essa dieta, ela vai ter problema sério cognitivo e nunca mais vai poder recuperar. Em 2 meses só de atraso. Se ela tem realmente atendimento rápido, entra numa dieta, desenvolve normal. Não precisa nem de uma medicação. Exatamente, só dieta alimentar. Então, muitas coisas falam que é caro. A verdade, algumas tecnologias sim cara, mas isso tem solução para baratear. Já estamos trabalhando nisto. Mas antes de falar do caro, vamos falar daquele que não precisa nem de medicamento, que a gente pode evitar problemas. Então, aquela pessoa que tem atendimento rápido, diagnóstico rápido, tratamento rápido, 90% deles levam vida normal, com controle. Viram uma doença crônica com controle. Agora, aqueles que não têm esse atendimento, que são maioria, infelizmente, degeneração total, e quando começa a ter tratamento depois de alguns anos, não consegue aproveitar, ou eles falecem antes, ou vivem com muitas sequelas. E não conseguem ter inclusão social, às vezes vegetando, tomando medicamento, mas vegetando. Então, infelizmente, essa é a pura realidade hoje. Então, se não tem um plano realmente que consegue resolver rápido, diagnóstico precoce, e ter centros adequados, tipo Casa dos Raros, onde será encaminhado para ter um plano de manejo robusto, correto, né, que pode dar resultado para aquela família, porque eu não posso tratar só a criança, eu trato a mãe junto. A mãe chega para nós mais cansada, mais doente que o próprio filho. Então, tem que tratar todo mundo junto, fazer um plano família, né, vamos dizer assim. A gente não vai ter resultado bom. E vamos gastar muito dinheiro e sem ter resultado, infelizmente. Então, essa é a ideia. Eu acho também, sabe, Priscila, que o que falta também é sensibilidade política e nos políticos. Porque se você parar para pensar, nós quando tivemos a primeira ação, foi do então prefeito Bruno Covas, né, que destinou uma área, né, no Butantã, que acabou se tornando inviável por demais razões. E recentemente o prefeito Ricardo Nunes teve essa sensibilidade
né, e conseguiu uma área junto ao Hospital São Paulo para que possa ali ser construído. Estivemos juntos no governo de São Paulo, no governo atual, inclusive também, conversando sobre a possibilidade do Estado também participar da construção desse hospital, para dar o pontapé inicial, vamos dizer assim, né, para que o chamamento à sociedade os empresários acabam ajudando, a sociedade civil organizada consegue se mobilizar, mas precisa ter uma proatividade do governo para fazer o chamamento da sociedade com um governo mais responsável. Então, acho que está na hora do governo federal tomar umas iniciativas importantes, para que a gente possa... veja bem, o Tony começou praticamente ele sozinho, olha o que ele construiu, olha o que ele avançou. Ele teve a oportunidade de buscar informações, estudos fora do Brasil e tudo mais. Quer dizer, imagina, ele sozinho fez tudo isso, construiu tudo isso. Imagina um governo organizado e dedicado com a sua responsabilidade a minimizar esse sofrimento. E voltando a falar da questão do estudo genético, poxa, uma orientação familiar, porque, claro, às vezes é uma questão da natureza, as crianças podem nascer com alguma deformidade, agora, se elas podem ser evitadas, né, de alguma forma, porque é um sofrimento, você vê, como diz ele, assim, ver a pessoa aos poucos perdendo a mobilidade, perdendo a sensibilidade, perdendo audição, visão e com outros problemas e sequelas que são irreversíveis. Então, eu repito, sempre falo muito isso. O governo federal precisa se envolver diretamente, nós esperamos levar também novamente nesse governo, né, para que ele possa reconhecer a importância disso, né? Já tem, olha a mobilização da sociedade que o Tony Darre faz. Ele provoca toda o mundo científico para que tenha um papel importante em ações que possam acabar resultando em ações positivas, afirmativas. Então, nós vamos lançar agora a Frente Parlamentar no dia 6 de março, agora, lançar esse ano a Frente Parlamentar, que dos últimos mandatos meus, praticamente eu estou no sexto, acho que nos outros 4 últimos, eu tenho me dedicado a essa questão. Chamar a atenção para o problema, saber que tem soluções para eles, podemos minimizar o sofrimento da sociedade. Nós precisamos dar garantia, porque como a maioria são mulheres sozinhas, que ficam sozinhas, elas precisam sentir que tem algum acolhimento da sociedade e dos governos para que elas possam sobreviver, que é a palavra certa. E ainda com essa questão também emocional de ver ali o seu filho, é como se ele estivesse morrendo a cada dia. É uma agonia, é uma angústia. Uma agonia, a angústia, ela não tem aonde recorrer, ela fica na fila esperando ser chamada. Então, olha a loucura, a fila não é de 1 mês, 2 meses, estamos falando de fila, o mínimo quanto ela tem chance, bom, mínimo 1 ano, 1 ano e meio, mas leva às vezes 5 anos, 4 anos, 3 anos para ter o primeiro atendimento. E quando ela chega no primeiro atendimento, o geneticista, o neurologista, quem seja, vai pedir séries de exame para confirmar qual tipo de doença. Aí para remarcar o retorno dela, mínimo daqui 1 ano ainda. E depois ele vai pedir, você tem que fazer esses exames, passar por ortopedista, por cardiologista, por neuro, por fono, por físio. Leva mais alguns anos. Uma loucura, uma saga assim insana, desculpa a palavra, mas como nós podemos, como sociedade, né, aceitar isto? Que muitas pessoas, pode ser filho, sobrinho, amigo, passar por isso e a gente tem como mudar isto. E tem o dinheiro para investir, porque hoje nós estamos colocando muito dinheiro, mas de forma, para esse setor, de uma forma errada, totalmente. Doutor, e até as suas pesquisas fora do Brasil, o que o senhor percebeu, o que acontece lá fora e que a gente pode usar como... o Brasil é diferente, olha, já um país estamos diferente. usando aqui, eu vou te falar uma coisa. A gente eu fui muito além disto, nós começamos a trazer pesquisas para o Brasil antes dos Estados Unidos, tá? As últimas pesquisas que a gente trouxe do Japão,
Por exemplo, o plano era colocar Japão, Estados Unidos, convencemos eles a colocar Japão, Brasil primeiro. Isso nunca tinha acontecido, e já está acontecendo. Segundo lugar, o que a gente está fazendo? Uma parceria que a gente tem com a Universidade da Pensilvânia, chamamos Fiocruz, que eles têm interesse para fazer planta de manufatura, tech transferência para o Brasil, para baratear e fabricar aqui as terapias avançadas, terapia gênica. Por exemplo, aquela terapia que hoje se vê custa ao governo $2 milhões, $3 milhões, $1,5 milhão, vão custar $300 mil. E cura uma vez só. Então tem como baratear, tem como trabalhar para baratear, só que precisa de plano de ação. Tudo dá para baratear. Exemplo que a deputada falou, aconselhamento genético. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu conheço muitos, não posso falar nome, crianças que tomam medicamento, 3 na mesma família, que tomam medicamento do governo, por exemplo, para doenças de depósito, mucopolissacaridose. A média, cada tratamento anual, R$1 milhão, alguns R$1,5 milhão. Vamos falar o mais barato, R$1 milhão. São 3 milhões por família. Sim. Qual seria mais barato quando nasce a primeira criança com essa síndrome? Tudo bem, ela não fez aconselhamento genético. Ela tem direito, a família, de tentar outra criança sem essa síndrome. Sim. Em vez de o governo oferecer vamos dizer, assistência médica para ela poder fazer manipulação de gene e ter mais um filho saudável sem essa doença, para o governo custa R$20, R$25 mil no máximo fazer isso. Não é melhor de evitar pagar R$1 milhão por ano durante a vida toda? Você está entendendo? Então, a conta... É claro que dá para ter milhares de soluções. Fora isto, hoje o governo não tem controle nenhum quanto manda medicamento, nem Secretaria de Saúde, ninguém mandou medicamento. Se o paciente tomou todos, se está tendo resposta correta, se não está tendo, se alguns frascos estão sendo jogados ou não, eles não têm controle nenhum. Quando você tem centros adequados, tipo Casa dos Raros, isso vai dar uma economia absurda, porque só vai tomar medicamento aquele que precisa, não precisa nem judicializar, nem fazer nada, e só vai continuar tomando medicamento aquele que tem relatório que comprova que aquele medicamento está fazendo o efeito. Sim. Como o N é muito pequeno de pesquisa para doenças raras, muitos medicamentos aprovados na Anvisa, às vezes você tem outra resposta não esperada, mais positiva, às vezes mais negativa. E muitos pacientes deixam de responder também tratamento, porque vão continuar fazendo ele sofrer. Dando medicamento custa altíssimo, enquanto o outro está sem medicamento. Isso eu estou dando exemplos pequenos. Então, enquanto eu não tenho um plano que consegue contemplar todos os nichos, todos os gargalos, seja na área de capacitação, de educação, de recursos humanos, recursos materiais, de pesquisa, de política pública, tudo junto trabalhando, eu não vou ter realmente acesso ao melhor, eu não vou conseguir atender a população da forma correta, digna. O Brasil vai continuar gastando errado, seja no nível estadual, seja no nível federal. Agora, com o lançamento da Frente Parlamentar da Deputada, o que a gente pretende? Depois vamos sentar, chamar todos os interessados, junto via deputada, para a gente tentar montar um plano estadual. Porque São Paulo é um país. Nós não podemos só montar um plano nacional, tem que ser estadual e nacional. Eu acredito aqui, se anda aqui na frente, depois anda no nacional também, porque aquilo que São Paulo implementa, o resto começa a implementar. Então, nossa aposta com a deputada agora é esta, para a gente fazer acontecer em São Paulo. Se a gente conseguir realmente montar um plano estadual de enfrentamento verdadeiro, que contempla esse ecossistema, a gente consegue no Brasil inteiro. É aí que entra o nosso papel, né? De juntar os envolvidos, né? Os atores desse processo, para que a gente possa minimizar recursos, maximizar o número de pessoas que possam estar trabalhando, preparar pessoas. E tem mais um detalhe que eu me lembrei agora também, está faltando no currículo das faculdades de medicina do país introduzir essa temática, porque como é uma questão, não é nova, mas é uma questão que ainda não tem, não está sendo tratada com a devida adequação. Há algum tempo atrás eu entrei até numa outra situação, para você ver como é difícil. Quando existiu, eu lembro que morreu um lutador
porque ele tinha consumido droga, foi preso e deram uma medicação que elas entraram em conflito e ele acabou vindo a óbito. E ali eu construí naquela época o Dr. Young, que inclusive já faleceu, que era um renomado médico da USP, e a gente trabalhou muito para construir a inclusão do plano curricular das faculdades de medicina, para que os estudantes de medicina, quando formados, tivessem um preparo com relação às substâncias que não elas conflitam entre si e podem causar situações. Então, a mesma coisa eu falo agora com relação às doenças raras. Precisa até incluir para preparar mais pessoas, que elas possam já ser preparadas e também motivadas e mobilizadas a cuidarem dessa ação. Para que pessoas possam cuidar, para que, assim, quanto mais pesquisa se faz, mais resultados se tem, mais oportunidade de conter a doença ou de impedir, como no caso, a prevenir essas doenças através do aconselhamento genético. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, mas que, assim, elas ficam de tal forma deixadas de lado, nós estamos produzindo uma sociedade doente, infeliz. Por quê? Por conta da não presença do Estado nas ações importantes da sociedade. E esse é um chamamento que eu faço, né? Que as autoridades nossas possam ter a nossa parte que nós estamos fazendo dentro do legislativo, né? Mobilizando, né? Sempre motivados pela luta do Daher, porque a luta dele mobiliza tanto as pessoas, porque reconhece o esforço que ele vem fazendo, esforço sobre-humano. Investindo em pessoas para serem preparadas para isso, que, na verdade, ele está fazendo isso como cidadão, porque não é uma obrigação, mas está dando a contribuição dele como uma pessoa que reconhece a importância dentro do país de se motivar e mobilizar para isso. Mas cadê o governo? Cadê a presença dele nessa situação? Cadê a sensibilidade para enfrentar essa situação? Então, tudo que for possível, nesses anos todos que a gente vem trabalhando, no sentido de termos resultados positivos, né, para o enfrentamento e para a construção desse plano estadual. Porque no momento que nós conseguimos fazer o plano estadual, como disse o Tony, ele serve de referência para todo o nosso país. E a verdade, nós estamos seguindo, segundo os trabalhos que ele vem fazendo, os envolvimentos que ele está tendo, está sendo exemplo para o mundo. Então, no momento que você fala, puxa, o Brasil está sendo pioneiro em algumas ações, graças a um esforço coletivo. Então, é sempre assim, falta a presença do Estado. É uma pena. Se fala que o Estado é pobre, não é. Se o governo é pobre, não é. Nós temos muito dinheiro no Brasil, muito, vocês sabem disto. Tanta corrupção ainda não quebramos. Então, a maior prova é que temos muito dinheiro. Então, mas precisamos agora de resgatar a dignidade do ser humano. Então, não podemos deixar na margem assim tanta gente. Só no Estado se tem em torno de 4 milhões de pessoas que sofrem com doença rara e no município em torno de 800 mil. Tá, por que vou fazer toda hora mais hospitais? Por que não faço alguns hospitais dedicados às doenças raras para atender da forma mais correta? Eu só faço mais unidade básica de saúde, não servem para nada, só gasta dinheiro, só medica sintomas e manda para casa. Nunca resolve a causa, porque não tem um plano, não tem foco. Então você vê que o dinheiro tem, gastam muito dinheiro, mas não entregam respostas corretas para a população. Então precisamos mudar isso. Não estamos falando de meia dúzia, nós estamos falando de uma parcela enorme de população. É isso. Você tocou num ponto importante, a questão, pelo ralo da corrupção, se esvai muito dinheiro, muitos recursos para o superfaturamento, né? A gente percebe o dinheiro que são dados para a construção de hospitais, e aí acabam acontecendo as piores coisas do país. Então a gente ainda vê hoje, corrupção na saúde é a mais criminosa que tem. Porque na hora que uma pessoa não consegue acesso no hospital, ela está sendo morta como se tivesse alguém dado um tiro nela. É um tipo de assassinato, vamos falar a verdade. Porque as pessoas estão sendo mortas da mesma forma, não é pela bala de revólver, mas pela falta de atendimento, porque ele chega no hospital, a corrupção que teve naquele local impediu que se investisse em recursos
para que pudesse minimizar o sofrimento da população. E aí a gente percebe, lamentavelmente, que o dinheiro foi destinado para outras coisas. Eu vejo, é um crime, toda forma de corrupção é perversa, mas a corrupção dentro da saúde, ela é tão nociva porque ela mata pessoas. Exatamente. Sim. Ela dizima pessoas. Exatamente. Ela acaba com uma sociedade, deixa uma sociedade doente. Então, a irresponsabilidade política que a gente vê no Brasil de uma forma absurda, é tudo disso acontecendo. Você veja como apareceu o dinheiro na Covid. Tinha dinheiro para uma série de coisas. Quantos políticos do nosso país se serviram desse movimento triste do país para ali exercer o seu papel de corrupto, desviando recursos importantes que eram para ir para a saúde. Então, superfaturando equipamentos que compravam, insumos, enfim. Então a gente percebe que quanta coisa dá para se fazer se tiver consciência política e responsabilidade social. Até esse finalzinho da fala da senhora, né, em relação à Covid, a LESP também, né, é uma das funções da LESP, é a fiscalização, e os deputados também se debruçaram sobre isso e encontraram várias irregularidades. Deputado, só para eu ou me corrigir ou eu estou certo, a frente parlamentar é a primeira vez que ela vai ser implantada ou não? Já tivemos? Não, é assim, neste mandato, porque nos outros mandatos eu fiz, ela seguiu. Ela seguiu e durante os 4 anos. Agora, com esse novo mandato, nós estamos lançando neste mandato à frente para rediscutir esses assuntos, né? Avançar nas discussões, avançar nos debates, trazer mais informações, né? E arrumar e atrair novos investidores no sentido geral, de forma científica, de recursos, né? Eu vou trabalhar com muita dedicação para que o governo do estado, o governo federal possa investir nesse hospital, que a luta maior da área foi conseguida. Sim. Com esforço, com luta, já está conseguido. Então, o que falta? Recursos para construir. Então, eu acho que pode o Estado agora aproveitar essa oportunidade de que o governo municipal, o prefeito Ricardo Nunes destinou essa área para que a gente possa rapidamente poder levantar esse hospital e sermos aqui um centro importante para o país e para o mundo. Muitos países vão copiar o nosso modelo. E com isso nós vamos estar, olha assim, nós estamos distribuindo o know-how brasileiro. Está acontecendo, nós fomos procurados por mais de 10 países agora em Porto Alegre que querem levar o modelo nosso para fora. Então nem fizemos ainda o hospital. O hospital, imagina, então vai ser um case brasileiro no mundo. Sim. Então o Brasil já vai exportar conhecimento, exportar modelos, né? A gente será protagonista, mas o mais importante para nós, dar dignidade para os brasileiros mesmo, né? Para separar o joio do trigo. E até, doutor, tem essa questão da frente parlamentar, então a deputada explicou muito bem como ela vai funcionar. Temos o dia estadual, então um dia que é para chamar a atenção mesmo da população, falar sobre o assunto. Isso é muito importante porque o senhor trouxe um índice que a maioria das pessoas que tem um caso de doença rara na família está em situação de vulnerabilidade ou uma questão social muito comprometida. Às vezes a pessoa nem sabe que ela teve um filho com uma doença rara, que se ela tiver um novo filho, isso pode acontecer novamente. E isso se repete, como o senhor trouxe o caso de 3 crianças na mesma família. Informação também é essencial. O mais importante em informação é saber, não apenas levar a informação, é ter aonde recorrer. Muitas vezes tem a informação, tem o diagnóstico, mas ela não pode correr em um centro porque tem filas de anos e ela não consegue fazer nada. Então, por isso precisamos de uma intervenção rápida, ativa. É muito importante saber que nenhuma mãe que perde um filho ou uma filha se recupera. Ela leva isso para a vida toda, um sofrimento para a vida toda, porque é o mais difícil para um pai e para uma mãe, especialmente para a mãe. Eu falo, eu sou um pai assim, talvez sou raro porque são 20, 30% no máximo dos pais que ficam com as mulheres, que participam, né? Mas a mãe, ela está ali, ela dá a vida dela toda para a criança, e imagina depois de alguns anos ela perde. Isso não se recupera mais, sabe? Ela não consegue mais ter uma vida normal depois disso, é muito difícil. Então precisamos também mudar isso, uma questão social, não apenas de saúde,
né? Então, eu acho que todos nós perdemos, a sociedade inteira perde enquanto a gente não enfrenta da forma correta, né, esses tipos de doenças. E hoje temos a maturidade já e a experiência de como podemos fazer para mudar esse cenário. É a dor da impotência, é a dor do abandono, é a dor da omissão do Estado. Então, assim, mas assim, o que nós não podemos perder é acreditar que a gente possa transformar, que a gente possa atuar, que a gente tem a obrigação disso, né? E assim, e mobilizar cada vez mais os governos e a sociedade para que ela possa entender a importância. O problema não é dos outros, como você falou no começo, é um problema de todos nós. Nós temos que ter essa sensibilidade de ter esse olhar de misericórdia para uma situação tão necessária, que com quem que uma população vulnerável fica, com quem que ela pode contar? Com a classe política, na questão da legislação, na questão dos recursos, na dedicação de ações importantes, de políticas públicas importantes. Então, esse é o nosso papel. Então, eu quero aqui sempre ratificar a minha luta. Não tem como não continuar abraçando uma luta durante tanto tempo como você carregou desde o começo, Tony. Então, essa luta, essa mobilização, você nunca desistiu, enfrentando as adversidades, as dificuldades, né? Mas sempre com o objetivo, um foco. Isso nós não podemos perder. A gente fala que todas essas coisas ruins que acontecem, mas isso não nos tira a motivação de acreditar que a gente pode fazer a transformação e pode e deve ter compromisso de melhorar a vida das pessoas. Bom, nós chegamos já no finalzinho do nosso programa. Agradeço por tanto conhecimento, né, que foi assim essa conversa enriquecedora. Agradeço então a deputada Maria Lúcia Amari do PSDB, que é a responsável aí pelo Dia Estadual de Consciência sobre as Doenças Raras e também a responsável pela Frente Parlamentar que vai tratar do tema. Então, eu vou deixar já um minutinho final para a senhora e até o convite, porque a sociedade pode e deve participar. Eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando uma pauta tão importante, né? Dizer aqui para o Tony, esse grande parceiro, uma pessoa que eu admiro muito, a coragem, a iniciativa, é um exemplo de cidadania, é um exemplo de pessoa para o nosso país e o exemplo dele arrasta a gente. E eu quero dizer que estamos juntos nessa luta, nesse processo todo. E ratificar meu compromisso como deputado estadual de continuar com essa bandeira importante aqui e dizer do nosso lançamento da Frente Parlamentar, será dia 6 às 19 horas aqui na Assembleia. Que horas são? 10, desculpe, também 10 horas da manhã. Então, dia 6 às 10 horas da manhã. 6 de março, 10 horas da manhã, aberto à população, pode vir participar e engajar, né, encorpar ainda mais essa luta. Obrigada, deputada. Também agradeço Tony Daher, que é presidente da Casa Hunter. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, a nossa querida deputada, que ela sempre deu para nós toda a coragem, né, todo o incentivo para nunca desistir. E assim, não vou mentir sobre isso, mas muitas vezes, né, a gente fica tão decepcionado, né, de tanta luta, que às vezes a gente pensa em desistir, mas o amor pela causa de tanta gente e as pessoas do bem que estão ao nosso lado, que não deixam a gente desistir. Eu estou muito confiante que esse ano, juntos, nós vamos avançar muito nesse tema. Estou muito confiante. E se Deus quiser, quem sabe, ano que vem, se a gente puder fazer mais uma rodada, quem sabe a gente pode anunciar já o início da construção do hospital, porque a gente vai conseguir juntos esse ano, se Deus quiser. Tomara, acho que todo mundo está pensando aí positivo para acontecer. Se Deus quiser. Obrigado pela participação. Muito o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.